eu vou falar um pouquinho da minha formação. Eu fiz graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Eu também fiz especialização em Fisiologia Humana, fiz mestrado em Educação Física e Saúde e, por fim, doutorado em Biologia Celular pela Universidade Estadual de Maringá. Terminei meu doutorado em 2017 e, atualmente, eu moro no Canadá e eu faço pós-doutorado em uma universidade aqui, McMaster University. É uma das melhores universidades, está no top 100 das melhores universidades do mundo. E, é claro, com grande prazer, também faço parte da equipe de profissionais, de professores da UniBF. É um grande prazer hoje vir falar com vocês sobre a disciplina Psicologia do Esporte e Corpo Humano. Espero que vocês gostem e espero que isso estimule vocês a escolher um dos nossos cursos de pós-graduação, que a gente vai estudar esses conteúdos que eu vou mostrar para vocês hoje de forma... A gente não vai estudar de forma aprofundada, mas eu vou mostrar para vocês todos os conteúdos que englobam a disciplina Psicologia do Esporte e Corpo Humano. Para começar um pouquinho, eu gostaria de fazer uma breve explanação de todos os termos que englobam a psicologia do esporte, de modo geral. Então, eu queria falar para vocês o conceito de psicologia. Então, psicologia, ela pode ser caracterizada como uma ciência que trata do estado e dos processos mentais do ser humano e ela tem por objetivo compreender o comportamento e as interações e relações do ser humano com o meio ambiente físico e social. Então, agora, eu quero falar um pouquinho sobre as características do que é esporte, como pode ser caracterizado o esporte. Então, o esporte, ele é caracterizado como qualquer prática que esteja vinculada a uma confederação ou uma federação e cujo papel é regulamentar regras. Então, o que isso significa? Então, quando eu falo esporte, esporte é diferente de atividade física. Atividade física é o que a gente faz por prazer. Caminhada, nadar, academia. Quando a gente fala em psicologia do esporte, a gente trata do esporte como sendo uma atividade de alto rendimento. O esporte que é praticado por atletas em grandes equipes, por exemplo, a seleção brasileira. Então, assim, é um esporte de alto rendimento. Uma outra característica do esporte são as regras. As regras do esporte, elas são fixas e elas nunca podem ser mudadas durante um campeonato. As regras do esporte, elas podem ser modificadas, sim, claro, inclusive nós temos vários exemplos de regras, mas isso é uma coisa um pouco complexa, porque para uma regra esportiva ela ser modificada, ela precisa ser aprovada, então, assim, é uma coisa internacional, que vários países, todas as federações e cada país responsável participa de uma reunião. Então, essas regras são modificadas internacionalmente e são aplicadas. Mas ela nunca pode ser modificada durante um campeonato. Eu vou usar como, por exemplo, a competição de um campeonato de Copa do Mundo. Então, uma vez que o campeonato começou, a regra não pode modificar durante aquele campeonato. Depois, ela vai ter uma reunião com o comitê e pode ser modificada, mas nunca durante o campeonato. O esporte, ele também tem uma característica competitiva. Aí entra a importância do profissional de psicologia do esporte. Porque por ele ter uma característica altamente competitiva, os atletas, eles sofrem pressão. Porque o atleta, é claro, ele pratica determinada atividade esportiva porque ele ama, porque ele gosta, porque ele tem afinidade. No entanto, ele ganha a vida, é a maneira com que ele ganha a vida. Então, ele precisa ter um retorno financeiro. Então, além da paixão envolvida, do prazer envolvido na prática esportiva, o esporte, ele tem essa característica de recompensa. Então, o atleta, ele precisa ter alguma recompensa, além do prazer financeiramente falando. O próximo tópico, ele vai falar
que os profissionais de times esportivos envolvidos no esporte de alto rendimento, eles têm uma alta pressão de conseguir patrocínio ou então de ganhar competições que tenham um valor do prêmio para o ganhador em dinheiro. Geralmente, esportes de alto rendimento, esportes famosos como o futebol, os campeonatos, eles têm um valor financeiro bem grande. Então, o time que ganha, o atleta, ele vai receber uma quantidade de remuneração. Só que, quando a gente fala em atletas que ainda não são famosos, ou então não estão em times famosos, essa pressão ela é maior, porque o atleta ele precisa se destacar, ele precisa treinar muitas horas, então ele tem uma pressão muito grande para conseguir, porque as empresas, principalmente empresas esportivas, eu não vou citar nome aqui de empresas esportivas, mas todo mundo sabe, as grandes empresas, as grandes marcas esportivas que patrocinam jogadores, tenistas famosos. Então, para você chegar a um nível da empresa querer colocar o nome no seu uniforme, na camiseta, então você precisa ter um alto rendimento. Então, essa também é uma pressão. Então, assim, o papel do psicólogo aí, trabalhar com essa equipe, com esses atletas que sofrem toda essa pressão do meio ambiente, a pressão do esporte propriamente dito, então é fundamental para dar um suporte, principalmente porque hoje os nossos atletas estão começando cada vez mais novos. Então, ainda envolvido nessa pressão, ainda tem as mudanças corporais que a gente vai estudar também, que é um componente fundamental da nossa disciplina. Então, agora, só para finalizar nossa contextualização, vou falar um pouquinho da psicologia do esporte. Psicologia do esporte é uma área relativamente nova, assim, que está em total ascensão. Então, se você acabou de fazer a graduação agora, você ainda não sabe para onde ir, a pós-graduação em psicologia do esporte é um tópico que está em alta. Então, assim, é o papel do psicólogo do esporte em auxiliar no equilíbrio físico e psicológico em diversas áreas da saúde, então está bem alta. Então, essa é uma ótima opção para quem ainda não sabe o que vai escolher aí, é uma ótima opção. Então, a psicologia do esporte ela é uma nova área da psicologia, como eu disse, que ela tem como objetivo compreender os processos mentais e comportamentais do praticante de esportes. O objetivo do psicólogo é ele observar as respostas notáveis por meio dos processos físicos e compreender aí, então, o equilíbrio do funcionamento entre corpo e mente. Então, o psicólogo, ele vai trabalhar, vai conhecer o atleta, conhecer a história do atleta, para poder dar um suporte psicológico, tentando manter o equilíbrio físico e mental desse atleta. Então, um papel fundamental do psicólogo do esporte nesse meio esportivo. Tanto que todas as grandes equipes, ginástica, futebol, essas grandes equipes de esporte de alto rendimento que participam de campeonatos internacionais, sempre tem um psicólogo do esporte que dá esse suporte psicológico para esses atletas. Agora,